Graça e paz, irmãos e irmãs. Como confiar em Deus em tempos de luta? Como entregar tudo nas mãos do Senhor e descansar no meio de uma tempestade? Pois é, a palavra de Deus nos fala de muitas formas de como fazer isso. E eu quero lembrar você de uma história da Bíblia que está no livro de Êxodo, no capítulo 2. Está escrito assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vetou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que aconteceria. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, a sua serva andava pela margem do rio. Nisso, viu um cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. E abrindo, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele. Esse menino é dos hebreus. Ela disse. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do Faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do Faraó disse à mulher: leva esse menino e amamente para mim, e eu lhe pagarei por isso. A história fala do nascimento de Moisés. Êxodo capítulo 2 é o nascimento de Moisés. Moisés nasce num tempo difícil, num tempo onde as crianças estavam sendo mortas, para que o povo hebreu não proliferasse mais, né? Segundo a ideia do faraó, eles estavam crescendo demais, e ele montou então uma estratégia para que todos os meninos principalmente morressem. E nessa matança das crianças, a mãe de Moisés tem um filho, ela consegue esconder a criança por 3 meses, mas até um dia que não dava mais para esconder. Talvez ela ficou pensando, a criança vai chorar, um guarda vai ouvir, as parteiras vão ouvir, vão querer matar a criança. Então por 3 meses ela esconde a criança, o pequeno Moisés. Mas depois ela não consegue mais. Então ela teve uma ideia. Ela faz um cesto de junco e coloca a criança no cesto e solta na correnteza do rio Nilo. Só para lembrar você, o rio Nilo é um rio dos maiores do mundo e é um rio que até hoje ainda tem crocodilos e é um rio perigoso. Mas naquele momento era a única forma daquela mãe desesperada salvar o seu filho, e confiando ele nas mãos de Deus, ela solta na correnteza do rio. A filha de Faraó ouve um choro, e ela recolhe aquela criança, cuida dele, e ainda paga a própria mãe de Moisés para amamentar e cuidar dele até que ele ficasse grande. Que bênção! Como que Deus reverteu toda essa situação? Como que Deus mudou a história da família de Moisés? Mudou a partir do momento em que a mãe de Moisés pega todas as suas preocupações, pega tudo que trazia aflição para ela, coloca dentro de um cesto e entrega nas mãos de Deus. As mãos de Deus era o rio Nilo, perigoso na vista da maioria das pessoas. Dificilmente uma outra mãe teria coragem de fazer isso, mas naquele momento ela viu como a única saída, a única salvação para aquela criança. E aquele rio tão perigoso se tornou mãos de Deus, salvando aquela criança e depois ainda fazendo dele um libertador. Essa história de Moisés, ela nos ajuda muito nesses dias de dificuldade. Nós também estamos vivendo dias terríveis de preocupação, de ansiedade, e tudo que nós precisamos é aprender a colocar todas as nossas ansiedades num cesto e apresentá-las ao Senhor. Ainda que pareça muito perigoso isso, porque nós temos uma tendência de pensar de que as coisas estão sob controle quando elas estão nas nossas mãos.
Por isso, às vezes, nós temos tanta dificuldade de entregar a nossa vida, a nossa dificuldade nas mãos de Deus. Porque quando nós entregamos nas mãos de Deus, para entregar nas mãos dele, nós temos que abrir mão, a nossa mão. E aí nós pensamos que as coisas estão fora de controle. Tudo que você coloca nas mãos de Deus não está fora de controle. Está perfeitamente guardado pelo Senhor dos Exércitos. A mãe de Moisés, então, essa história, ela nos ensina algumas coisas preciosas que eu quero rapidamente compartilhar com você. A primeira delas é que, por que nós devemos confiar e nos entregar nas mãos de Deus? Por quê? A primeira é que nós vivemos em tempos difíceis, tempos instáveis. As coisas mudam rapidamente. O povo hebreu vai para o Egito, guardado por José. O faraó conhecia José, só que o tempo passou e as coisas mudaram. A vida da gente é exatamente assim, coisas mudam. Aquilo que está perfeitamente em ordem hoje pode estar totalmente fora de ordem amanhã. É por isso que nós precisamos aprender a confiar em Deus e entregar tudo nas mãos do Senhor. Aquela mulher, quando viu que tudo tinha mudado, o faraó que antes protegia o povo hebreu, agora queria matar. Outro faraó surgiu e agora ele quer matar o povo hebreu. As coisas mudam. Há pouco tempo, há 3, 4 meses atrás, nós estávamos, depois de uma virada de ano, com muita expectativa de ter um ano abençoado, de ter um ano de paz, e de repente tudo mudou. Pois é, as coisas mudam. É por isso que nós precisamos aprender a confiar nas mãos de Deus. Aquilo que está totalmente seguro hoje, pode não estar amanhã. A sua segurança de hoje pode ser instabilidade amanhã. Por isso, aprenda a confiar em Deus e apresentar diante de Deus as tuas ansiedades, as tuas preocupações. As pessoas mudam. O tempo passou, pessoas mudaram, situações mudaram. A vida continua exatamente como era antes. Então, você também, como a semelhança da mãe de Moisés, aprenda a confiar nas mãos de Deus as suas preocupações. Assim ela fez e salvou a criança. Aprendemos também nesse texto que o poder e a capacidade humana têm limite. O texto fala que por 3 meses a mãe de Moisés conseguiu dominar a situação. Por 3 meses ela escondeu a criança. Só que chegou um momento que não dava mais. Imagina a criança chorando quando os guardas estavam passando na porta da casa dela. Por 3 meses ela conseguiu ter o controle, as rédeas da sua vida, ou da sua luta nas mãos. Mas chegou um momento que as coisas saíram de controle. É exatamente nesse momento que nós precisamos confiar em Deus. Foi quando ela perdeu o controle do cuidado do filho, que ela entregou o filho nas mãos do Senhor. Quando você sentir que está perdendo o controle da sua vida, você sentir que está perdendo o controle da sua família, da situação, confie em Deus, confie no Senhor, entrega a Ele as tuas preocupações, para que Ele cuide, e Ele vai cuidar. Ele cuidou de Moisés da forma mais estranha, num cestinho, no rio Nilo, infestado de crocodilos, mas a mão do Senhor estava ali. Então confia também nas mãos do Senhor, porque a nossa capacidade humana de manter as rédeas da nossa vida, ela tem limite. E quando acabar, confie no Senhor. Nós precisamos aprender também que só Deus pode tocar um coração. Não adianta a gente se preocupar para mudar o coração dos outros. A filha de Faraó, ela estava com o mesmo pensamento do Faraó. Ela era filha dele. Ela que também queria que os meninos hebreus morressem. Porém, quando ela ouviu o choro da criança, eu sei que para muitas pessoas o choro de uma criança pode ser irritante. Só que naquele momento, o choro da criança nos ouvidos da filha do Faraó foi música. E ela não ficou irritada, pelo contrário, ela abriu o coração, encheu o seu coração de amor e cuidou. Sabe por quê? Porque Deus pode mudar coração. Somente Deus muda as pessoas. Somente Deus pode mudar situações. Por isso, não insista em ficar tentando mudar as pessoas. Somente Deus pode mudar um coração.
de quebrantar um coração. Confie que Deus vai quebrantar corações de pessoas e te ajudar. Por fim, Deus pode reverter tudo. Como está a sua situação? Como está a sua preocupação? Seja qual for, eu insisto com você, Deus pode reverter tudo. E Ele vai reverter. Olha a situação da mãe de Moisés. Ameaçada de perder o filho e talvez ainda ser castigada por ter escondido ele por tanto tempo. Olha só a situação dela. Ela coloca o filho num cestinho de junco e solta na correnteza de um rio perigoso. Mas Deus pode reverter, e Deus reverteu tudo, assim como Deus pode reverter tudo na nossa vida. Agora, antes, ela estava ali pela fé, a mãe de Moisés, pela fé, ela joga o bebê no rio, de certa forma, né? Mas a família, ela tinha 3 grandes problemas, por isso que ela jogou a criança ali no rio. O primeiro problema daquela família era o problema da pobreza. O segundo problema era da insegurança. A qualquer momento eles podiam ter a casa invadida e a criança seria morta. O terceiro problema era manter o bebê vivo. Pelo menos três problemas. Todos esses 3 problemas foram resolvidos. Sabe por quê? Porque Deus pode reverter tudo. Deus pode reverter tudo na tua vida, na minha vida. Deus muda tudo. Uma situação ruim hoje não significa que vai permanecer para sempre. Deus pode reverter tudo. Veja só que enquanto ela age pela fé, deixando Deus mover e fazer a sua parte. Olha que importante. Quando nós agimos pela fé, nós temos que deixar Deus, soltar nas mãos de Deus nossas preocupações, como aquela mulher fez, soltando a criança no rio. E na seguinte hora, não só a vida do bebê foi poupada, Deus poupou a vida da criança, mas Deus ainda trouxe segurança para aquela mãe, porque agora ela era empregada da filha de Faraó. O texto termina no versículo 8 falando que a filha ainda ia pagar a própria mãe para cuidar do filho, ou seja, Deus resolveu o problema da insegurança, porque agora ela estava protegida. Deus resolveu o problema da pobreza, ela arrumou um emprego remunerado. Lembre-se que ela era uma escrava, escravas não eram remunerados. E em terceiro lugar, a criança foi salva e a própria mãe cuidou dele, até ele ser desmamado. Deus pode reverter tudo. Deus quer reverter tudo na sua vida, na minha vida. Confie nele. Não tente segurar as rédeas da sua vida achando que você tem o controle. Confie sempre no Senhor. Ele está agindo em teu favor. Deus abençoe. Fique na paz.